Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Bookcast. Eu sou o Júlio E eu sou a Vanessa. e hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, tem o que falar. É verdade. Crânios e Ossos, do David Wynne Jr. Nossa, esse livro ele me deixou Intrigada é a palavra. intrigada, curiosa, com um monte de perguntas. A gente já começa a conversa assim, né? Com um monte de interrogações. Uma das coisas que mais chamou a atenção logo de cara foi essa questão dos crânios e ossos, né? Milhares de crânios, milhares de ossos encontrados em igrejas e catedrais pela Europa. É tipo porões, criptas, Escondidas lugares. lugares assim. É. E aí o autor, né, o David Wynne Jr., ele passou mais de 20 anos pesquisando isso. Viajou por mais de 2.500 cidades para entender essa história. Caramba. Ele passou por lugares assim impressionantes, né? A Capela dos Ossos em Faro, em Portugal, a Igreja da Santíssima Trindade em Roswell, na Inglaterra, a Catedral de São Pavo em Ghent, na Bélgica. E aí o que mais impressiona é a escala, né? Uma ossada aqui, outra aí. São milhares. É, tipo, organizados, né? É. Paredes e ossos. E aí a gente pergunta por quê, né? Tá. Qual é a explicação para isso? Pois é, a explicação tradicional, né, que a gente ouve é a falta de espaço para sepultamentos, mas Sei. será que isso justifica essa quantidade absurda de ossos? Essa é a grande questão. Por exemplo, em Wamba, na Espanha, uma vila com, tipo, 300 habitantes, a igreja local tem milhares de ossos. Ah. Como assim, né? E tem outros lugares também, né? É. Oppenheim, na Alemanha. No século XIX, a população era de 2.000 habitantes. E, de novo, essa quantidade desproporcional de ossos. E aí, o autor, ele levanta uma questão que, olha, me deixou de queixo caído. Ele fala dessa possível ligação dos ossos com a palavra judica, que em latim significa juiz, né? Ele relaciona essa palavra ao símbolo da Inquisição, exurge domine e judica causantuam. Ah, Levanta-te, Senhor, e julga a tua causa. Como que a gente pode entender essa teoria? Olha, é bem interessante essa teoria porque ele coloca que essa frase, que muitas vezes é associada à perseguição aos judeus, na verdade, era um reflexo da própria estrutura de poder dentro da igreja. Porque Dominus, né, era usado como título de honra para bispos e padres. entendi. Então, os juízes da Inquisição seriam os próprios padres e bispos. Na verdade, quem condenava em nome de Deus era Era a própria igreja, a própria igreja. julgando a sua própria causa. Caramba, que loucura. E aí fala que essa distorção, né, do significado da palavra judeu ao longo da história serviu para encobrir essa verdade. Exato. Mas como que ele conecta essa questão da judica com os ossos encontrados nas igrejas? É aí que as coisas começam a ficar assim tensas, né? Porque ele sugere que essa prática macabra pode estar relacionada à perseguição, ao extermínio, né, de grupos que se opunham à igreja, que eram rotulados como judeus, Entendi. para justificar, né, a sua eliminação. Então, judeu seria qualquer um que... Qualquer um que não se curvasse à autoridade da igreja. Tipo os cátaros, os valdenses, os templários, bogomilos. Todos esses grupos que a gente já ouviu falar que incomodavam a igreja. E esses grupos, né, que o autor chama de cristãos originais, eles incomodavam a igreja porque questionavam os dogmas, né? A própria Bíblia como verdade absoluta. Questionavam a autoridade papal, a riqueza da igreja. E aí a igreja, por sua vez, acusava eles de heresia e perseguia, né? Implacavelmente. Mas o que o autor quer dizer com cristãos originais? Que grupo que era esse? Ele se refere aos grupos que existiam antes da Igreja Católica se consolidar como poder dominante na Europa. Então eram grupos que tinham uma visão diferente do cristianismo, Sim. daquela que a igreja impôs. E o que diferenciava esses cristãos originais dos judeus? É aí que a coisa fica interessante. O autor sugere que, na verdade, essa distinção entre cristãos originais e judeus era muito tênue, muito frágil. Ele argumenta que a igreja manipulou a história, distorceu o significado da palavra judeu para englobar todos aqueles que se opunham aos seus dogmas. Então, a perseguição da igreja não era só contra os judeus, mas contra qualquer um que questionasse a sua autoridade. Exatamente. Caramba. E aí ele levanta uma questão ainda mais polêmica, que é a própria narrativa bíblica, né? Sobre as 12 tribos de Israel, incluindo a tribo de Judá, da qual os judeus seriam descendentes, pode ter sido fabricada. Peraí, você está dizendo que a história do povo judeu, como a gente conhece, pode ser uma invenção da igreja? É uma teoria controversa, né? Mas que nos leva a questionar tudo o que aprendemos sobre a história, né? Quem controla o passado, controla o futuro, né? É verdade. E a Igreja Católica teve um papel fundamental na construção da história ocidental.
Então a gente precisa, né, A gente precisa questionar. questionar essa versão oficial dos fatos, buscar outras verdades por trás dessas narrativas. Buscar a verdade por trás das narrativas que nos foram impostas. Essa é uma discussão, né? Complexa de nuances. Uhum. E para a gente entender melhor a tese do autor, a gente precisa analisar outro ponto crucial, né? Que é a ascensão dos jesuítas e a influência global deles. Com certeza. Os jesuítas, né, uma ordem religiosa fundada no século XVI, tiveram um papel crucial na expansão do cristianismo pelo mundo, convertendo milhões de pessoas em todos os continentes. Mas o autor questiona as reais motivações por trás dessa expansão missionária. Ele sugere que os jesuítas agiam como agentes da igreja. Exatamente. Impondo sua doutrina, seu poder por todos os cantos do planeta. E o que é mais intrigante, segundo o autor, é que os jesuítas se concentravam em converter os muçulmanos, mesmo quando as crenças desses povos se assemelhavam muito às dos cristãos originais. Ou seja, em vez de buscar o diálogo interreligioso, a igreja preferiu impor a sua versão do cristianismo, É isso que o autor argumenta. eliminando qualquer forma de dissidência. E aí ele levanta uma questão que me deixa perplexo. Por que os jesuítas se esforçariam tanto para converter os muçulmanos? Sim, segundo o próprio autor, as crenças desses povos já se alinhavam com as dos cristãos originais. É uma pergunta que não quer calar, né? A gente fica pensando, qual é o interesse por trás disso? Né? Mas antes da gente continuar essa discussão, acho que a gente precisa entender melhor as crenças desses cristãos originais e como elas se comparam com o islamismo. Concordo. Porque as crenças desses grupos, como os cátaros, valdenses, templários e bogomilos, tinham muito em comum com a visão islâmica de Jesus e Moisés. Ambos eram profetas de um único Deus e não faziam parte de nenhuma irmandade. Então, o autor está sugerindo que esses cristãos originais eram, na verdade, os muçulmanos originais. É uma afirmação bastante ousada, né? É bastante ousada. Mas o autor apresenta argumentos interessantes para sustentar essa tese. E como ele explica a presença maciça de ossos nas igrejas e catedrais europeias? Ele sugere que esses ossos podem ser os restos mortais dos cristãos originais que foram perseguidos, torturados e mortos pela igreja. Nossa. Ele argumenta que a igreja, ao invés de enterrar seus inimigos em cemitérios comuns, os jogava em fossas comuns. Sim. Ou os empilhava nos porões das igrejas, como uma forma de humilhação póstuma. Mas por que a igreja se daria ao trabalho de guardar os ossos de seus inimigos? Essa é uma ótima pergunta. Por que não simplesmente se livrar deles? O autor sugere que a igreja pode ter tido outros motivos para manter esses ossos. E quais seriam esses motivos? Bem, essa é uma pergunta que a gente vai explorar na próxima parte do nosso bookcast. Pois é, né? A gente ficou com essa pergunta no ar. Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. Por que a igreja ia guardar esses ossos, né? Por que não? Sei lá, simplesmente se livrar deles. O autor, ele levanta algumas hipóteses bem interessantes. Interessantes. Como assim? Uma delas é que a igreja via esses ossos como uma forma de controlar a energia. Energia. Que Isso. tipo de energia? Ele explora umas teorias, digamos, menos convencionais. Ele acredita que a Igreja Católica, além da sua influência política e religiosa, também detinha conhecimentos ocultos sobre a manipulação de energias, digamos, sutis. Sim. E aí que os ossos entram, né? Ah. Porque, segundo ele, os ossos, por serem a estrutura física do corpo humano, carregariam energia vital poderosa. Então imagina, a igreja acumulando os ossos dos seus inimigos em locais específicos, como os porões das igrejas, na verdade estaria absorvendo essa energia para seus próprios fins. Parece coisa de filme de terror medieval. Eu entendo o ceticismo, é uma teoria que exige uma boa dose de, digamos, abertura para o desconhecido. Mas o autor argumenta que a igreja, desde seus primórdios, sempre se preocupou em controlar todos os aspectos da vida humana, incluindo a energia vital. Ele cita, por exemplo, o exorcismo, né, que visava expulsar entidades negativas do corpo. Sim. A ação dos enfermos, que buscava fortalecer a energia vital dos doentes. E ele conecta essas práticas com a acumulação de ossos nas igrejas. Sim. Ele sugere que a acumulação de ossos seria uma forma de manipular a energia vital em larga escala. Sim. Talvez para fortalecer a igreja como instituição, ou até mesmo para fins mais, digamos, obscuros. Essa parte aqui me deixa um pouco
com pá cá atrás. É. Que evidências ele usa para sustentar essa teoria? Ele se baseia em relatos históricos, análises da arquitetura das igrejas e catedrais, e até em estudos sobre a energia dos cristais, de outros elementos da natureza. Ele argumenta que muitas igrejas foram construídas em locais com grande concentração de energia telúrica, né? E que a disposição dos ossos nos porões seguia padrões específicos, como se fizessem parte de um grande sistema energético. Interessante. E a perseguição aos cristãos originais, como que isso se encaixa nessa teoria da energia? Segundo o autor, a igreja via os cristãos originais não apenas como hereges, mas também como uma ameaça energética. Porque esses grupos, por terem uma visão diferente do cristianismo, possuíam uma energia vital diferente daquela que a igreja buscava controlar. Então, a perseguição seria uma forma de eliminar essa energia, digamos, discordante. Exatamente. E ao acumular os ossos desses cristãos originais, a igreja estaria neutralizando essa energia e incorporando seu próprio sistema energético. É uma teoria complexa e desafiadora. A gente precisa repensar a história da igreja ou o papel dela na sociedade. Mas me diga, o autor se aprofunda nas crenças desses cristãos originais? Sim, ele dedica boa parte do livro a analisar as crenças desses grupos. Ele destaca, por exemplo, a crença na reencarnação, a rejeição da ideia de um inferno literal, a importância da experiência individual na busca pela salvação. E como que essas crenças se comparam ao islamismo? Lembra que a gente falou que ele sugere que os cristãos originais seriam os muçulmanos originais. Ele destaca similaridades entre as crenças desses grupos e os ensinamentos do Alcorão. A visão de Jesus como um profeta, a crença em um único Deus, a importância da caridade e da justiça social. Eram pontos em comum entre os cristãos originais e os muçulmanos. Então, o cristianismo original seria mais próximo do islamismo do que do cristianismo que a gente conhece hoje. Essa é a tese central do livro, né? Ele argumenta que a Igreja Católica, ao longo dos séculos, distorceu os ensinamentos originais de Jesus e criou uma religião baseada no dogma, na hierarquia e no controle. Mas se o cristianismo original era tão similar ao islamismo, como explicar essa perseguição implacável da igreja aos muçulmanos? O autor argumenta que a igreja via o islamismo como uma ameaça não apenas religiosa, mas também política. Com a expansão do Império Islâmico, a Igreja Católica perdeu territórios, perdeu poder. Isso gerou um ressentimento profundo. Então, seria uma mistura de fanatismo religioso com interesses políticos. Exatamente. O autor argumenta que a igreja usou a religião como ferramenta de controle e de dominação, distorcendo os ensinamentos originais de Jesus para justificar suas ações. Mas é a ascensão dos jesuítas, a intenção deles de converter os muçulmanos. Se a igreja via o islamismo como uma ameaça, por que se dá o trabalho de converter os seus seguidores? O autor argumenta que os jesuítas, apesar de serem uma ordem religiosa, agiam como agentes do poder político da igreja. E que a conversão dos muçulmanos era vista como uma forma de enfraquecer o Império Islâmico e expandir a influência da Igreja Católica. E os jesuítas, como eles se encaixam nessa teoria da energia? O autor sugere que os jesuítas, além da sua missão evangelizadora, também buscavam controlar a energia vital dos povos que convertiam. Ele argumenta que os jesuítas, por meio dos seus conhecimentos ocultos, conseguiam manipular a energia vital dos convertidos, direcionando essa energia para a Igreja Católica. Essa teoria da energia é fascinante. Mas eu confesso que ainda tenho muitas dúvidas. Será que a Igreja Católica realmente detinha conhecimentos ocultos sobre a manipulação da energia vital? E qual seria o papel dos ossos desse sistema energético? São perguntas complexas, né? E o autor, em vez de dar respostas prontas, ele nos convida a questionar tudo que a gente sabe. A buscar a verdade por trás das narrativas oficiais. É um convite instigante, né? A gente repensar o poder da Igreja Católica, a manipulação da história, os mistérios, né, que ainda cercam a humanidade. E para a gente continuar essa jornada em busca da verdade, a gente vai analisar na próxima parte do Bookcast as conclusões do autor e o impacto das descobertas dele para nossa compreensão da história. Júlio, a gente mergulhou em cada teoria, né? Tem bastante coisa, né? O autor, ele conclui, na verdade, nos deixando com a pulga atrás da orelha. Ele instiga a nossa curiosidade, o nosso senso crítico. Ele entrega respostas prontas, mas nos convida a questionar tudo que a gente aprendeu, a construir a nossa própria versão da história. E qual seria o impacto dessas descobertas para a nossa compreensão da história?
Se a igreja realmente manipulou fatos, ocultou informações, distorceu os ensinamentos de Jesus, o que isso significa para a gente hoje? Ai, essa é a grande questão, né? O autor, ele nos leva a questionar a narrativa histórica dominante, aquela que a gente aprende nos livros didáticos, que é perpetuada pelas instituições de poder. Sim. Será que a história que a gente conhece é realmente a verdade? É. Ou seria só uma versão manipulada para nos manter sob controle? Caramba. Essa reflexão é crucial, né? É. Se a igreja realmente teve esse poder de moldar a história ao seu bel prazer, como a gente pode ter certeza de que outros fatos não foram distorcidos ou ocultados ao longo dos séculos? Como a gente pode ter certeza, né? Ai. O autor nos convida a sermos historiadores amadores, a gente investigar por conta própria, questionar as fontes, buscar diferentes perspectivas. A gente não pode só engolir tudo o que nos é apresentado. Exato. A gente tem que ir atrás, né? Quem controla o passado controla o futuro, né? Quando a gente questiona a história, a gente está questionando o poder daqueles que a escreveram. É verdade. É. Mas, voltando aos ossos, você acha que o autor apresenta evidências suficientes para sustentar as teorias dele? Não, até você está falando de ideias assim, bem controversas, né? Manipulação de energia vital, essa conexão entre os cristãos originais e os muçulmanos. Ele apresenta uma vasta gama de informações, né? Desde relatos históricos a análises arquitetônicas, ele tece conexões entre diferentes áreas do conhecimento. Cria uma teia intrigante de possibilidades. Ele junta as peças, né? Mas é importante a gente ter em mente que muitas das teorias dele se baseiam em interpretações, em especulações. Então ele nos convida a embarcar nessa jornada investigativa. Mas sem nos dar um mapa preciso, né? A gente tem que A gente tem que se virar, né? analisar as evidências, ponderar os argumentos, tirar nossas próprias conclusões. É como se dissesse, olha, aqui estão as peças do quebra-cabeça, agora tente montar. Exatamente. O livro Crânios e Ossos, ele é um convite à reflexão, né? Um estímulo ao pensamento crítico, uma provocação para a gente reavaliar tudo que a gente acreditava saber sobre a história da Igreja Católica da humanidade. E você, o que você achou dessa jornada? Olha, sinceramente, esse livro me deixou com mais perguntas do que respostas. Será que a Igreja realmente detinha conhecimentos ocultos? Qual o verdadeiro propósito da acumulação de ossos? A gente fica pensando... Seria só uma demonstração de poder ou tem algo mais? E será que essa busca por respostas é realmente importante? Afinal, o passado já passou, né? Eu discordo. Eu acho que compreender o passado é fundamental para a gente construir um futuro melhor. Ao desvendar os segredos da história, a gente pode aprender com os erros do passado, questionar as estruturas de poder que nos controlam e trilhar um caminho mais justo, mais consciente. Faz sentido. Acho que a gente encerra por aqui nossa imersão em Crânios e Ossos, do David Ewing Jr. Um livro que nos provocou, nos desafiou, nos deixou com a mente fervilhando de ideias. E você, ouvinte, o que achou da nossa conversa? Quais perguntas ficaram martelando na sua cabeça? Continue essa investigação por conta própria, compartilhe suas descobertas com a gente. É isso aí. Até a próxima e que a busca pela verdade nos liberte.